O placar da rodada, os destaques do seu time e o futebol regional você acompanha agora. Giro do Esporte. Oferecimento. Jornal Gazeta 369. A Rota da Notícia. Fique informado sobre Andirá e região. Acesse gazeta369.com.br. Agora é hora do nosso Giro do Esporte, as informações sobre tudo que foi destaque no esporte nacional, regional, estadual e o esporte local, né? Nós estávamos tendo aí os Jogos Escolares do Paraná, fase municipal, e agora nós já temos também aí a classificação para a fase regional. Wilson Barbosa, nosso querido parceiro lá do Jornal Gazeta 369, vai trazer todas as informações pra gente do esporte local, nacional, também tudo que foi destaque. Bom dia, Wilson. Bom dia, Gabriel e ouvintes da Rádio Terra Nativa FM. Vamos para mais um Giro do Esporte. 72º Jogos Escolares do Paraná, fase municipal, e terminou ontem a fase municipal dos Jogos Escolares no ginásio municipal Morcegão. E vamos passar para vocês aqui a classificação final, os campeões que vão disputar a fase regional em Santo Antônio da Platina no mês de maio. Handball masculino B e feminino, quem foi campeão foi a Escola Excel Nova Geração. Futsal masculino A e B, Estela Maris, Colégio Cívico Militar Estela Maris, campeão. Voleibol feminino A e B, também o Colégio Estadual Cívico Militar Estela Maris. E o voleibol masculino também para o Estela Maris. Ontem nós transmitimos aí o jogo do Durval Ramos Filho enfrentando Estela Maris. Jogo em que a Estela Maris ganhou e está lá no nosso canal do YouTube, se você ainda quiser conferir, você que não assistiu. Passaram direto sem disputas, times únicos, equipes únicas. Handball feminino A, Durval Ramos Filho. Voleibol masculino B, Durval Ramos Filho. E o basquete masculino A e B, Durval Ramos Filho. Vamos para o Campeonato Brasileiro. E na noite de ontem tivemos aí debaixo de chuva. Mais um jogo debaixo de chuva, é o Vasco da Gama vencendo o Palmeiras. O Vascão venceu por 2-1 a equipe do Palmeiras, com gols de Thiago Henrique e Cuiabano para o Vasco e Flaco Lopes para o Verdão. O clima, Gabriel, é de festa da torcida do Vasco, pois desde 2015 o time não vencia o Palmeiras. A vitória ficou marcada pela estreia do técnico Renato Gaúcho. E segundo o nosso comentarista Daniel Cima, o resultado não surpreende, viu, Gabriel? Porque o torcedor palmeirense virou amendoenzo e está acostumado a não perder, né? Bom dia, Daniel Cima! Fala, pessoal do Giro do Esporte, quem fala é Daniel, um torcedor palmeirense e muito consciente. Bom, o Palmeiras perdeu para o Vasco da Gama em São Januário e vou dizer que não é um resultado absurdo, apesar que infelizmente mesmo, hoje em dia boa parte da torcida do Palmeiras virou amendoenzo, né? São aqueles que nasceram em 2000 e pouquinho, que não pegaram fila, não sofreram na pré-rebaixamento nem nada, e ficaram mal acostumados, infelizmente, com o Palmeiras ganhando tudo. E não sabem o que é futebol. Infelizmente, não sabem o que é futebol, o que é treinar, o que é tática, o que é técnica, o que é planejamento, o que é treinamento. Não sabem o que é descanso. E é uma pena isso. O resultado de ontem foi normal. Não foi um resultado absurdo. Foi o resultado de dois times que, um deles, jogou uma final num campo alagado, pesado, o Novo Horizontino batendo o jogo inteirinho, tanto que tirou Murilo, tirou Maurício, tirou Vitor Roque do jogo de hoje. Isso faz poucos dias, exatamente 3 dias praticamente, nem completou tudo antes do começo da partida, contra um time que ficou descansando 10 dias, trocou de técnico e estava com o time completo. Então, era normal o Palmeiras voar no primeiro tempo e morrer no segundo tempo. E parece que foi isso que aconteceu. Mas os amendoenzos vão criticar, já querem fora Abel, já querem fora todo mundo, já criticam Deus e o mundo. É uma pena que o torcedor virou isso. Torcedor de verdade, realmente de verdade, torcedor que entende de futebol,
não leva ao extremo um resultado ruim e não pode levar ao extremo um resultado ótimo. O Palmeiras perdeu e foi normal. Que venha o próximo jogo, que vai ser contra o Mirassol no domingo, no Allianz Parque, e reestreia nesse ano, com o gramado novo. E vou dizer uma coisa, hein? Vai ser bem difícil esse jogo, porque o Palmeiras ainda vai estar todo distorcido devido àquela final contra o Novo Horizontino. É o preço que se paga por jogar um campeonato paulista que é aguerrido, ainda mais num campo daqueles, jogar para valer, no meio de uma competição que é o Campeonato Brasileiro, que começou mais cedo. É isso, meus amigos. Sou um palmeirense consciente, é uma derrota que dói, não deveria perder para o Lanterna. Se fosse levar ao pé da letra, não. Mas foi um resultado completamente normal, num contexto normal, e que venham os próximos, porque o lance do Palmeiras não é uma partida, é o campeonato completo, e ele já provou isso nos últimos 7 ou 8 campeonatos brasileiros. Um abraço e um ótimo dia para todo mundo. E também na noite de ontem tivemos aí o São Paulo tricolor do Padre Eric e dos São Paulinos aqui da nossa região, vencendo por 2-0 a Chapecoense, com gols de Luciano e Calheri. Tivemos também Remo 0, Fluminense 2 e o Grêmio empatando com o Bragantino em 1-1. E olha, Gabriel, nós encontramos o nosso corintiano perdido, Cezinha, que depois de um clima de hibernação apareceu aí, olha. Ele fala sobre o Timão. Bom dia, César. Bom dia, amigo do Giro do Esporte, Wilson, Gabriel. Gente, tô aqui, não sumi não, tô de boa. Jogo ontem, né? Antes de ontem, quarta-feira, na verdade, né? Hoje é sexta. Gente, vamos combinar, hein? Tá faltando futebol no Corinthians aí. Já foi um jogo ruim na semifinal do Paulista contra o Novo Horizontino. Ontem contra o Curitiba foi um negócio assim, escabroso, né? O time não jogou, na verdade não quis jogar, um negócio impressionante, porque até teve posse de bola, aquela posse inútil, né? Não criou nada. Seu Memphis Depay sumido no jogo, nem correr, nem disposição tinha para correr, incrivelmente, né? E o time não se encaixava, tomou um gol de bola parada, o time se perdeu, depois tomou outro gol de contra-ataque. As substituições que foram feitas pela equipe técnica, dessa vez não pelo Dorival, que não estava lá, mas pela equipe técnica, foram as mesmas que o Dorival sempre faz. E mais uma vez deixando o time acéfalo, né? Que não que esses dois cérebros, que eram o Garro e o Bidon, que foram substituídos, estivessem fazendo algo diferente no jogo. Mas deu para perceber que o Corinthians está sentindo falta daquele referencial na área que faz o Yuri Alberto. Que não só centraliza jogado no meio na área, mas também abre espaços nas laterais, para que venham os alas, que nem ontem o Mateuzinho, o Bidu, e a coisa andasse, né? E falando de lateral também, vamos combinar, né? Que o pessoal quis colocar ontem lá o Angeleri depois no lugar do Bidu. Só se o Bidu tivesse machucado, cansou, alguma coisa, porque o cara é defensivo, o Angeleri, não é para atacar. Você precisa ganhar o jogo, você botar um jogador defensivo, não faz sentido, né? Mas, enfim. Estreou também ontem o Zacarias Labiá, que não tocou na bola também, porque foi ele, Pedro Raul, Vitinho e eu acho que o Dieguinho na frente lá, mas se ninguém toca a bola para eles, como é que faz? Não tinha quem municiasse. O time ficou acéfalo. Mas é isso. O time tem que se mexer rapidamente, porque o campeonato tá aí. Perdeu-se 3 pontos importantíssimos para o Brasileirão, que pode fazer muita falta lá na frente. Mas é isso. Agora é recolher a bagunça, limpar a casa e treinar, entender, porque se Bidon e Garro não jogam, o time não tem relação nenhuma. Tem posse de bola, mas tá aquela posse inútil, que não resolve nada para ninguém. E o seu Memphis precisa se preocupar em correr um pouquinho mais. Tá difícil. Acho que da Copa do Mundo não passa não, mas que quem quer renovar um contrato não vai. E outra, sinceramente, se o técnico da Holanda tivesse visto o jogo ontem, acho que o Memphis não ia pra Copa nenhuma não, hein? Abra o olho, porque senão vai azedar a maionese, hein? Mas é isso aí, gente. O Coringão passou muito ruim, mas dá pra acertar, tá tudo certo, é tudo nosso, nada deles, e vai Corinthians. Final do campeonato de futebol suíço da ABB Andirá, na tarde de sábado, neste sábado agora, às 16 horas, acontece aí a final entre Felipinho Importes, Zaha Odontologia e ZB iPhone. E logo após vai ter aí um showzinho, hein? Então você que gosta do futebol, passa lá para prestigiar aí a final do campeonato Society da ABB.
O jogo vai ter transmissão pela Rede Pioneira e Gazeta 369. Wilson Barbosa e Fininho estaremos lá, hein? E amanhã também tem mais uma rodada do futebol suíço do Ingá Country Club de Andirá. Vai lá, prestigie. A rodada não foi passada pra gente aqui, então vamos ficar devendo os jogos, mas vai ter rodada lá. Você que é sócio aí do clube, vai lá, confira, vai prestigiar a moçada lá no futebol. Wilson Barbosa para o Giro do Esporte, Rádio Terra Nativa FM. Valeu, Wilson, pelas informações. Olha, no Brasileirão ainda nós tivemos aí Bragantino e Grêmio, né, empatando por 1-1. E o Padre Eric tá dormindo feliz, né? São Paulo em primeiro lugar com 13 pontos, depois vem o Palmeiras com 10 pontos, né? Então São Paulo 3 pontos à frente aí do Palmeiras, dormindo na liderança. Acho que foi o time que ficou aí mais feliz, né? Dos 4 grandes paulistas, o Palmeiras e o Corinthians perderam. O Santos conseguiu um ponto importante no Maião, em Mirassol, né? E conseguiu empatar no sufoco, então não foi tão ruim também. Mas o melhor realmente é a estreia do Roger Machado, o novo técnico do time do São Paulo. Foi muito boa e conseguiu vencer a Chapecoense por 2-0. 8h37, esse foi o nosso Giro do Esporte. Você ouviu Giro do Esporte. Oferecimento Jornal Gazeta 369. A Rota da Notícia. Fique informado sobre Andirá e região. Acesse gazeta369.com.br.